Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Armon. Capítulo 14. Os expurgos reparadores. Em consequência do vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça afundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. E aí, esse vai e vem dos continentes, conforme a ciência já mostra, esse povo da Lemúria afunda a grande parte dele e eles, então, a grande maioria deles morrem. E ele dá a colocação que devido ao processo de que eles vieram para a Terra, a forma com que eles eram rudes, vingativos, egoístas e animalizados. E encontra aqui corpos primitivos, difíceis do espírito manter a mesma integridade de um corpo mais sublimado. Então o corpo influencia muito na ação do espírito. Se não fosse assim, não existia doente mental, não existia pessoas aleijadas. Tanto o corpo influencia no espírito, como o espírito influencia no corpo. Esse continente, chamado na literatura hindu antiga, Chamali Dvipa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, o Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Então, onde hoje é o Oceano Índico, era um continente. Conforme descreve aqui, tem uma obra do Emmanuel que também descobre, e recentemente cientistas italianos foram fazer pesquisa e encontraram lá vestígios de cidades lá de baixo, e mais de uma cidade. Mostra que era um continente e era uma cultura bem desenvolvida. E Atlântida era na região do mar, onde hoje é o Mar do Caribe, as ilhas do Caribe são remanescentes de Atlântida. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como o possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis que eram afetadas pela luz, porém, sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. A nossa visão, conforme temos hoje, não era tão desenvolvida por eles. Agora, como que chegaram a essa conclusão? Então tem coisas assim, eu duvido. Mas nós temos que entender que os cientistas fizeram os estudos, fizeram a pesquisa, e baseado nesses estudos, nessas pesquisas, eles fazem essas afirmações. Ao passo que nós, ao lermos, ficamos, mas era assim mesmo? E, então tinha uma percepção interna mais bem desenvolvida, mas externa nem tanto. Segundo esta teoria. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta. Não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois utilizavam corpos etéreos nos planos espirituais onde provinham, com os quais estavam familiarizados. Desta forma, suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida, conhecida e altamente objetiva. E aí vem um detalhe interessante que ele coloca aqui. Os lemurianos, então, não tinham conhecimento da vida material. Eles viviam numa região onde habitavam já corpos bem sutis. E aí desceram para as trevas para imprimir a um corpo físico rude os princípios rudimentares de uma vida mais transcendente, desenvolvendo as qualidades que hoje nós temos. Por isso, para chegarmos ao corpo que temos hoje, teve alguém que passar pela sua parte bem sacrificial. E um detalhe que ele coloca, que é, se eles não tinham tanto conhecimento assim, da estrutura física, já tinham perdido esse conhecimento, ao adentrarem o corpo físico, suas preocupações são dirigidas a entender e vivenciar aquilo que eles desconheciam.
Fica mais difícil para o espírito. Portanto, gente, vamos evitar ter que ser deportado para um planeta inferior, que as coisas são bem mais complicadas. Por isso, temos que procurar agir de uma forma mais condizente, mais espiritualizada. Em suas escolas primárias, os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente os cativavam e surpreendiam, por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação e cuja vida, portanto, era inóspita, perigosa. Ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física, às artes e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem faculdades que desconheciam. E aqui ele vai mostrando que eles vão tendo que fazer um trabalho de conscientizar esses espíritos no mundo espiritual, para adentrarem a este mundo que nós estamos aqui hoje, só que alguns milhares de anos atrás, as condições eram muito difíceis, muito complexas, e todos passavam pelas suas dificuldades, pelas suas inerentes àquela região, inerentes àquela situação daquele momento. Então, às vezes, tinham que ter instrutores no mundo espiritual para orientar aqueles espíritos, para eles irem tomando consciência do que estava acontecendo, do que ia acontecer quando adentrassem a Terra. Para vocês verem como é complexo a questão de sair de um planeta para ir para um inferior. E também vai ser complexo sair para ir para um superior. Certo? Eu quero ir voltar para a capela. Lá talvez a gente não consiga nem ser faxineiro. Porque eles estão em outro nível de entendimento, de consciência. Principalmente a forma de pensar e sentir pesa tanto quanto falar e agir. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas às dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na Terra, junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico. Então, aquelas vidas bem rudes, bem primitivas, que ainda existem em determinadas regiões, representam uma pequena amostra do que era a vida aqui na Terra. Tem uma ilha no sul da Índia, ela fica até bem mais perto da Indonésia do que da Índia. E lá tem uma tribo que vive nessa ilha, que eles não aceitam ninguém aproximando. Já tentaram colocar comida para eles em um barco para chegar até lá, e aí a pessoa achou que podia ir no outro barco e eles foram atacados. Então, eles não admitem que o outro adentre o espaço deles. E aí o governo da Índia proibiu a navegação ali naquele entorno para que eles sigam o processo de vida deles em paz, sem que ninguém mexa com eles. E eles sobrevivem, vão vivendo ali, vão tendo as suas culturas, sua forma de viver, um marzão do lado para pegar peixe, plantas para produzir frutos, eles vão sobrevivendo. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, com muitas outras coisas reais, tem sido contestadas e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha do sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Como chegou essas raças humanas lá? Como a espécie humana chegou lá? Porque para a ciência, a vida começou na África e foi caminhando para o restante do mundo. Mas a África não existia nessa época. A África é bem recente. Existia apenas uma ilha, que é onde hoje é o Egito, a Etiópia e o Sudão, mais ou menos naquela região ali existia uma ilha. E tinha o continente no sul da Índia, no sul da África, onde hoje é o Oceano Índico, ou seja, o mapa da Terra, tal qual é hoje, pouca coisa prevaleceu.
E com relação, não está falando aqui, mas um adendo, ao mar Mediterrâneo, tem uma teoria de um cientista que ele chegou à conclusão que ali no Estreito de Gibraltar era fechado. Tinha ali um braço de terra relativamente grande. Mas um terremoto criou uma fenda. E ao criar essa fenda, começou a vazar água do oceano para lá. E a água foi passando, foi passando, foi passando, foi escavando, foi passando, foi escavando, até formar o Estreito de Gibraltar como um braço de água de ligação do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. E esse cientista que desenvolveu essa teoria, ele vai mostrando uma série de situações, de fatos, e fala que o dilúvio foi o encher do mar Mediterrâneo, que as pessoas moravam ali embaixo. Era uma depressão e tinha cidades, tinha comunidades que foram, conforme a água foi crescendo muito rápido, ele faz lá os cálculos de quanto tempo levou para encher tudo, e aí as pessoas foram sendo pegas desprevenidas por essa grande enchente, o grande dilúvio, e a partir de então o mar Mediterrâneo passa a ser um mar, em vez de ser uma grande depressão com condições de vida normal. São teorias que as pessoas vão chegando, e talvez um dia no plano espiritual nós poderemos assistir um filme mostrando toda a história da vida na Terra. Talvez. Mas chegamos lá, estamos tão onerados de dívida que temos que começar a trabalhar muito, e não vamos poder estudar isso. Que só aqueles que dedicaram muito aqui na Terra ao bem do próximo poderão fazer esses estudos. Assim, a doutrina espírita vai nos mostrando a nossa responsabilidade e a moeda que nós temos para pagar os nossos cursos no plano espiritual são as nossas boas ações aqui. Então vamos continuando o nosso estudo, voltar aqui para o estudo do Oceano Índico. Esses aborígenes são, até hoje, inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura, como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. E a questão dos aborígenes, na época, diziam-se assim. Mas hoje os aborígenes lutam pelos seus direitos sociais, para não serem tão perseguidos. Existem entre os aborígenes pessoas bem primitivas, mas hoje já tem aqueles que fizeram faculdades, tem atletas, tem um conjunto de pessoas dentro da sociedade, aceitável dentro da sociedade, que vivem bem dentro da sociedade. Assim como existem aqueles mais primitivos. Então, as condições que se mostra para nós, normalmente é aquele peixe que alguém quer vender. E aqui o Edgar Harmon pegou os dados que a ciência tinha na época e trouxe. Hoje tem muitos estudos, muitos vídeos sobre os aborígenes que nos mostram eles vivendo sobre diferentes aspectos, diferentes condições de vida dentro da Austrália. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas, e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Por ela estar muito afastada dos outros continentes, ela tem aves e principalmente animais estranhos, como o canguru, o koala, o ornitorrinco, que é um mamífero que põe ovos. Ou seja, tem uns animais. Na Nova Zelândia tem o kiwi, que é um passarinho esquisito. Então tem, se não me engano, é um passarinho com pelo. Ou seja, tem vários animais diferentes, e sem contar aqueles que a ação insensata dos ingleses destruíram e exterminaram. Mas, assim como sucede em relação à Atlântida, a ciência aos poucos vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses fatos. A ciência, normalmente, os cientistas, eles vão caminhando a passos de elefante, enquanto as mentes em torno da ciência vão viajando com a velocidade um pouco mais rápida, vamos colocar a velocidade de um avestruz. E as informações do plano espiritual são muito transcendentes. Tanto as mentes que vão viajando para enxergar uma história diferente para a Terra, quanto aquela ciência que quer ir passo a passo, medindo detalhe por detalhe, para só afirmar aquilo que, dentro dos seus conceitos, ela tem certeza. E aí
com esse somatório de dados, nós vamos chegando a informações maiores. Mas precisamos de entender que, à medida que formos evoluindo ética e moralmente, os espíritos vão tendo melhor condições de nos trazer mais informações. Para muitas pessoas hoje, dentro da área política, militar e da própria ciência, seria um absurdo admitir que na Terra teve civilizações mais evoluídas do que nós somos hoje, principalmente no uso da mente, no conhecimento. Porque aí levantaria certos questionamentos, certas suspeitas, que eles não estariam tão preparados assim para vivenciá-los, para pensar sobre eles. Com este cataclismos, grandes alterações se produziram na costa terrestre. Então, todas as vezes que existiam de épocas em épocas certos cataclismos, tem uma teoria que a Terra de vez em quando muda seu eixo, devido à passagem de um grande corpo celeste que dá uma puxada nela, ou afasta do Sol, ou aproxima do Sol, dá uma mexida. E o eixo dela muda, e mudando o eixo, aí imagine toda essa massa de água e terra fazendo um movimento, vai ter grandes enchentes, grandes tsunamis, e nesse movimento, algumas partes de terra se tornam mar e algumas partes de mar se tornam continente. São teorias que espero que não se comprove, né? Que vai mudar o eixo da Terra e mudar certas situações que acontecem, que tem aqui hoje nas disposições planetárias, de uma forma muito brusca, muito rápida, muito violenta. Que transformações graduais, constantes vão estar acontecendo. Como, por exemplo, tem uma parte da África que está se separando, ela é uma fenda que de vez em quando abre. Tem uma estrada no Quênia que os carros vêm e param porque abre uma cratera enorme. Aí eles vão aterram, vão lá e faz a estrada de novo. Daí a pouco abre mais um pouquinho, eles têm que ir lá aterrar e fazer outra, arrumar a estrada. Até que um dia ela vai abrir de vez e ali vai se tornar um grande rio, um grande mar, um grande mar, né? Que o oceano seriam muito maiores. Mas está abrindo, que chama o chifre da África. Ele vai se distanciando, vai partir ali um dado momento, aquele pedaço. Da mesma forma, tem uma teoria que o nordeste da Inglaterra está afundando. São teorias. E assim a gente vai caminhando e vai se modificar, muita coisa vai modificando, como o centro-oeste americano, o centrão americano, tanto meio leste e meio oeste, naquele meio ali da bacia do Mississippi, tem a teoria que ela vai se abrir, ligando aquele conjunto de lagoas que tem na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, ali em torno de Chicago, até o Golfo do México, formando um grande oceano naquele meio. Tem até um vídeo, um filme, que mostra todos os fatos acontecendo, o terremoto abrindo a fenda, o mar entrando. É uma produção cinematográfica deles baseado na teoria de alguns cientistas. Ou seja, sempre tem alguma coisa mudando na Terra. Se ali virar mar, alguma parte do mar vai virar continente. Porque tem sempre o contrabalanço. Completou-se o levantamento da Ásia. As águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul. E no seu lugar se suspenderam novas terras formando a Europa, a Ásia Menor, a África em sua parte superior. Ao centro e norte desta última região, formou-se um imenso lago que os antigos dominavam de Tritônio, que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos. Então, no centro ali da Ásia, da China, tinha um grande mar, que mais tarde foi evaporando a água, foi subindo o continente, e lá ficou um deserto, porque a areia é muito salgada, e também chove pouco, tem um conjunto de fatores que alteram a temperatura, e se não chove, a vida fica muito escassa. E se a terra tem muitos sais minerais, também nem todas as plantas vão sobreviver lá. Mas existe bastante população habitando aquela região centro-oeste da China. Desse cataclismo, todavia, milhares de rutas
se salvaram, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico, as quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas e cujo território se lhes abria à frente, acolhedoramente, como também sucedeu com relação à Austrália. Alguns ficaram na Austrália, outros ficaram nas ilhas que tem no Pacífico, outros também certamente atingiram a Ásia, segundo a teoria. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos árias, os homens da quinta raça, quando estes invadiram a Pérsia e a Índia, vindo do Ocidente. Então, os arianos, vindo da região da Europa, invadiram toda aquela região da Pérsia, da Índia e impuseram novos processos evolutivos. Ou eles foram ajudados por esses povos. Vamos ver. Os descendentes desses sobreviventes, os Hutas, mais tarde na Índia, no regime de castas instituído pelo Brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras, os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a castas desprezadas dos párias, ainda hoje existente. Prestemos atenção num detalhe. Os espíritos reencarnam, ora como Brahmanes, ora como Sudras, ou párias, para expiar o orgulho, a arrogância, a prepotência. Portanto, os corpos é uma coisa, os espíritos é outra coisa. O espírito vai estar sempre reencarnando nas mais variadas condições e situações para reparar os seus erros, para corrigir as suas tendências, as suas más inclinações. Certo? O espírito tem que sempre reencarnar para se corrigir. A reencarnação é um processo de educação do espírito. Portanto, se ele reencarna numa condição de rico e foi mal rico, ele vai reencarnar como pobre, e se for mal pobre, ele vai repetir a lição até que ele aprenda a ser solidário, a ser compassivo, a ter compaixão. O processo de reencarnação é para desenvolver a compaixão. Outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas, emergidas das águas passando aí a constituir vários povos negros de pele luzidia, também até hoje existentes. As raças físicas é uma coisa, a origem espiritual é outra coisa. Aí, se a gente for achar que aquela raça está lá primitiva desde aquela época, nós estamos perdendo, não estamos compreendendo a doutrina espírita. A doutrina espírita mostra que tudo é progressivo, tudo vai aperfeiçoando, tudo vai crescendo. Então, em milhares e milhares de anos, certamente aqueles espíritos evoluíram e cresceram. Outros vêm, outros partem. O tempo todo vai ter essas viagens. No Livro dos Espíritos, o Kardec deixa bem claro isso, as chegadas e partidas para o aprimoramento. Uns vão para planetas melhores para se aprimorarem, depois voltam para ajudar quem está aqui, e outros vão para planetas piores, ajudar quem está lá a se aprimorar por um tempo. Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições. Hoje, segundo nos informam os espíritos, existem 128 origens espirituais diferentes dos mais variados planetas. 128 origens espirituais diferentes dos mais variados planetas. Portanto, não vamos ter a pretensão de sermos filhos da Terra, porque é só 5%, e também não vamos ter a pretensão de sermos privilegiados por sermos de outro planeta. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas ações para chegarmos no plano espiritual melhor e ajudar a Terra também a ser melhor. Tem uma frase que costuma girar aí no meio social, nas mídias, não procure fazer o mundo melhor para seu filho, mas sim fazer seu filho melhor para o mundo. Porque se você procura educar seu filho para ser melhor para o mundo, logicamente que o mundo vai ser melhor. Então, o trabalho que nós temos que fazer são ações que nós temos que tomar dentro desse processo de melhoria e de aperfeiçoamento que todos nós temos que procurar fazer. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos,
Os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações de imigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Então, essas novas gerações de imigrados podem ser outros que chegaram, ou a mistura daqueles que já estavam numa raça mais aperfeiçoada, indo para essas regiões e fazer todo um processo de aperfeiçoamento, um processo de melhoria. O progresso é infinito. Estamos sempre passando por etapas para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Ninguém para aqui. Todos vão caminhando ao longo da existência. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Não pensa vocês que foi simples, que foi fácil. Foi um trabalho de séculos, de milênios, milhares e milhares de anos. Portanto, quando fala assim, mas Atlântida sucumbiu a 700 mil anos, a gente fica sem noção de saber o que é 700 mil anos. Opa, mas 700 mil anos é muito pouco. Para aperfeiçoar espíritos criados na Terra é pouquíssimo. Mas tem uns que se aperfeiçoaram nesse tempo. Portanto, o Emmanuel, no livro que a gente vai estudar depois, A Caminhos da Luz, ele fala: os filhos do Cristo vão assumir a vanguarda da iluminação da Terra primeiro do que muitos exilados, intransigentes, arrogantes e prepotentes. Então, enquanto a gente não chega lá, vamos raciocinar aqui. Formavam-se aí, assim, no planalto do Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses povos, tipo que, em seguida, foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e Palestina, de onde alcançaram em seguida o Egito. Por todos esses lugares foram estabelecendo as bases avançadas da nova civilização e novas raças humanas. Esses povos, eles iam migrando, de tempos em tempos, acabava a comida, eles iam para frente. Criava a cidade, organizava a civilização, acabava a comida, eles iam para frente. Até que encontraram meios de produzir os alimentos de uma forma mais perene, de uma forma mais constante, sem ter que continuar com aquela vida nômade. Aperfeiçoaram-se na agricultura, na pecuária, para produzir os seus alimentos e estabelecerem na região uma vida estável. Desses é que disseram as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas, que eram deuses, pois, realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação. Como eram espíritos que já tinham mais evolução, mais inteligência, mais conhecimento, e uma raça que já tinha passado por outras elaborações, com esses espíritos exilados, mais sublimados, mais evoluídos, porque veio espírito de todo jeito. Assim como vai sair da Terra espírito de todo jeito. Vai sair cientista, vai sair médico, vai sair advogado. Vai ser expulso daqui um conjunto de espíritos, conforme eu vi um orador espírita falando, um quarto, tchau, vai embora. Então, desse um quarto, vai pessoas de todos os níveis sócios, econômicos e científicos. Lá, esse grupo vai ser selecionado para impulsionar o desenvolvimento da raça nesse planeta inferior que eles vão. E os outros que vão sair daqui em outros níveis de condições, como aqueles que estão no umbral, aqueles que estão em várias situações diferentes, eles são coadjuvantes, vão reencarnar em outros locais. E a partir do momento que esse grupo mais intelectualizado impulsiona o progresso, eles saem para as conquistas, utilizando certamente os soldados das periferias que eles vão conquistando, vão escravizando, vão educando, vão adestrando para o trabalho deles. Porque o espírito humano sempre vai querer trabalhar menos e usar aqueles mais frágeis para fazer o trabalho deles. Isso é natural. Quando nós chegamos a um patamar de desenvolvimento intelectual maior, nós entendemos que todos devem colaborar com todos. Mas isso leva um tempo.
E assim, esse capítulo chega ao final. A gente fez essas reflexões. Se você concordou, deixe o seu joia, deixe o seu joinha, deixe o seu like, compartilha com seus amigos. E nós temos a playlist que é Gelson-Os Exilados-PL. E tem também o grupo no Facebook, Os Exilados na Terra. E assim, nós vamos compartilhando com vocês, vamos levando os estudos. Esperamos que seja útil. Faça seus comentários. Se discordou, também comente, mas comente com educação, com cordialidade e espírito. E aquilo que tiver errado, a gente vai ter que corrigir. Agora, nem tudo que as pessoas discordam é porque a gente está errado, ou que a gente tem que corrigir. Então, isso é importante, mas, logicamente, que eu vou avaliar a discordância, porque eu não posso errar discrepantemente em excesso. Mas ninguém vai concordar plenamente com o meu modo de pensar. Sei disso. E assim, nós vamos aprendendo uns com os outros. Seus comentários serão muito importantes para que a gente dê continuidade e chegue ao final do livro. Passando depois para A Caminhos da Luz, depois para o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem um Brasil Mais Além que eu não encontrei ainda. Vou procurar junto à FEB para ver se eu consigo, que a gente dá continuidade a ele se for pertinente. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e que possamos nos fortalecendo e que possamos ser bons trabalhadores do Cristo e que os bons espíritos nos intuam para melhor explicarmos, para melhor estudarmos esse livro tão bacana, tão importante para abrir horizontes de entendimento da civilização humana na Terra. Não é a última palavra. Lógico, óbvio, mas é o primeiro passo para um entendimento maior, para uma transcendência do conhecimento do Evangelho.